Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem aqui gosta de assistir as partidas do Lenhas? Olha aí, Rafa, quem que é o Lenhas? Ué, é o Mamedjarov, também conhecido por Lenhador, né? E pros íntimos é o Lenhas, é o Lenhas. Ele fez partidas incríveis aqui no torneio Meltwater. Mostrei uma partida imortal dele ali contra o Guiri. Uma partida fantástica. E agora, vamos ver o Mamedjarov que jogou aqui contra o Magnus Carlsen. Vamos ver a partida. É, galera, vamos ver o Lenhas aí então contra o Carlsen, hein? Só pode prometer uma partida legal demais, né? Agora, um detalhe importante antes de começar aqui a partida. E você, tá só assistindo ou quer melhorar também no jogo de xadrez, né? Se você quiser melhorar, aproveita e dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Cursos em videoaulas aí pra você melhorar no jogo de xadrez, tá bom? E o combo com o grande mestre André Diamante, 10 cursos aí, tá numa oportunidade imperdível, tá bom? Aproveita! Muito bem, galera, lenhador, aqui o Mamedjarov abre a partida com o peão dama pra cima do Carlsen. Cavalo em F6, C4 foi jogado, o E6, e aqui cavalo C3 e não, o bispo F4 aqui do Hans Niemann. Eu gostei desse lance, viu? Eu gostei do bispo F4 aqui e vai para umas linhas mais raras aí, bastante interessantes, né? Mas aqui não, aqui o lenhador prefere jogar com cavalo C3, outra possibilidade é cavalo F3 ou G3, os lances mais jogados aqui da posição. Bispo B4 aqui pelo Magnus Carlsen, cravando o cavalo. Dama C2 traz um reforço para casa de E4. D5, a luta continua aqui no centro. CD5, ED5, bispo G5, mais uma vez toda a luta gira em torno aqui das casas centrais. Agora H6 aqui questionando o bispo H4, cavalo C6 aqui pelo Magnus Carlsen desenvolvendo, pressionando o peão central. E3 traz a proteção, permite o desenvolvimento do bispo de casas claras. G5 foi jogado pelo Carlsen, o bispo só tem uma casa, G3 e aqui H5, o que é isso? Magnus Carlsen indo pra cima aqui do lenhador. O lenhador joga aqui o H3 e agora cavalo E4, hein? Gostei de ver aqui o Magnus Carlsen jogando uma linha bem ardida. O lenhador guarda o bispo aqui em H2 e fala: Magnus Carlsen, não vem com agressão pra cima de mim, não. Você tá me deixando nervoso. Nervoso! Nunca deixa o lenhador nervoso, Magnus Carlsen. Cuidado! A partida seguiu com dama em E7 aqui pelo Carlsen. Bispo B5 cravando o cavalo. E bispo em F5 segue completando o desenvolvimento aqui o Magnus Carlsen. Dama C1 pelo lenhador, o que ele tá querendo? Ele tá querendo tirar aqui a dama da mira aqui do bispo. Torre em H6, aí sim, aí tá falando a nossa língua, né? Torre H6, uma subida de torre espetacular que além de proteger em C6, traz a torre aí pro jogo de uma maneira rara. Aqui cavalinho E2 foi jogado, grande roque pelo Magnus Carlsen, roque pelo lenhador. E G4, hein? Que lance corajoso esse roque aqui do lenhador, né? Ele sabe que tá vindo um G4 e rocou mesmo assim. H4 tentando manter a posição fechada, permitindo aqui dama por H4. E agora bispo em F4 aqui pelo lenhador, atacando a torre. Torre G6 foi jogado, cavalo G3 propondo trocas. Cavalo toma e aqui peão toma, atacando a dama. A dama volta para F6 e agora o lenhador fala: eu te entreguei um peão, não entreguei? Entregou. Consegui anular o seu ataque na ala do rei, não consegui? Conseguiu. Agora segura o meu ataque na outra ala. A3 aqui atacando o bispo volta para E7. B4 expandindo na ala da dama e aqui H4, o Magnus Carlsen continua com o ataque na ala do rei, a posição é perigosa demais. Bispo por C6 foi jogado, B por C6, o Magnus Carlsen arrisca tudo aqui, capturando com o peão de B, né? Aqui um lance mais conservador aqui seria capturar de dama, mas esse lance aqui só ajudaria o lenhador, que já jogaria um B5, né? E depois aqui que a dama voltasse, por exemplo, para casa de F6, tá caindo aqui em D5, além de tudo com forte ataque, né? Por que tá caindo ainda em D5? Porque tem ataque descoberto lá em C7 e tudo mais. Então a posição é perigosa, o Carlsen faz a coisa certa aqui. Mantém a coluna C fechada, mantém o peão de D5 protegido, por isso captou com o peão de B. Aqui bispo em E5 atacando a dama, lenhador indo pra cima do Carlsen. O Carlsen guarda a dama aqui na casa de G5 e agora G por H4 e dama em H5, hein? Olha que posição perigosa. Olha o lenhador indo pra cima aqui do Carlsen. Aqui ele não pode jogar agora a dama por H4 porque a dama tá sobrecarregada, hein? Que perigo. Dama em H5, G3. O lenhador agora é feliz, recuperou aí o seu peão.
E aqui bispo D3, o Carlsen vai pra cima da torre. Torre em F2, torre em E6, aqui o Carlsen tá meio sem jogo, né? Tá meio sem jogo e o lenhador aproveita pra ir melhorando aqui a posição de suas peças. Por enquanto, bispo F4, bispo D6 propõe trocas, bispo toma, torre de D toma. E aqui o lenhador fala, agora é minha vez. Cavalo A4, hein? Indo pra essa casa de C5 aqui. Maravilhosa, uma casa onde o cavalo está imune, muito bem pregado aqui pelos peões, imune ao bispo de casas claras, hein? Perigosa demais a posição, torre F6 pelo Carlsen, dama aqui em D2, trazendo a proteção para a torre, torre toma, dama toma, o Carlsen trocando um pouquinho de peça aqui, dama G6 foi jogado, e aqui dama em F4, o lenhador vai indo para cima. E nessa posição o Magnus Carlsen, então, tem uma ideia aqui que seria bastante bacana, mas o tempo dos dois já não tá bom, né? Mas eu acho que o Carlsen teria uma ideia interessante aqui com bispo E2, né? Se os computadores mostram essa linha. Mas qual é a ideia, além do lance, né? A ideia é liberar um pouco aqui o caminho da dama, né? Além de proteger aqui em G4, o bispo vai ficar protegendo aqui em G4. Esse bispo pode vir no futuro para F3, passar a dama aqui para C2 e ficar incomodando, ameaçando o cavalo, ameaçando o checkmate. Então tem um planinho aqui bem legal. Não é tão difícil assim, apesar de ser um lance aqui que o computador está sugerindo. Não é um lance que a gente fala um lance de engine, é um lance que com um pouquinho mais de tempo eu acredito que o Magnus Carlsen jogaria, né? Aqui o Carlsen acaba jogando o lance bispo E4 e percebam que a dama fica sem atividade, né? Olha a diferença aqui do bispo E2, por exemplo. Aqui se jogasse um cavalo C5, a dama já passaria aqui para casa de C2, né? Ameaçando o bispo F3. E aqui depois de um dama F2, então evitando o bispo F3, poderia seguir bonita essa manobra aqui, dama C3, né? Aqui sim é legal, né? Já preparando para jogar bispo F3. Aqui depois de torre A2, por exemplo, dama C1 cheque, e depois de rei H2 o bispo passa para F3 ameaçando o mate, né? Aqui sim o Magnus Carlsen estaria jogando pra cima e não só tomando pancada ali do lenhador, né? E aqui provavelmente ele poderia defender e poderia ou ir para repetições, ou se o lenhador quisesse muito aqui mudar, poderia sacrificar em E3 e partir para ataques malucos aí e tudo mais. Poderia seguir dessa maneira, mas sempre esse ataque aqui acabaria sendo perigoso e por isso a gente teria uma partida aqui com chances para os dois lados, tá? Só seguindo um pouquinho mais uma simulação aqui, a gente poderia cair numa situação onde o Carlsen teria uma qualidade a menos, 2 peões a mais e estaria aí no jogo, tá? Então seria uma ideia bem legal, mas aqui o Magnus Carlsen acaba jogando esse lance bispo E4 e agora ele tá sem contra-jogo. O Magnus Carlsen está completamente aqui na defensiva. E agora o lenhador vai pra cima. Cavalo C5, o bispo passa pra casa de F3, agora sim ameaçando, né? Aquela ideia. Talvez tarde demais. Torre C1 aqui pelo lenhador, muito preciso, segurando a casa de C2. F6 aqui pelo Magnus Carlsen e agora A4, o lenhador agora tá com ele. A bola tá na vez, aqui o jogo tá na mão dele agora, né? Rei B8, aqui rei F2, que lindo aqui. O lenhador é o seguinte, agora ele vai pra essa ideia de colocar o rei em D2, galera, muito legal, né? Isso mostrando realmente o domínio aqui da posição, o lenhador, né? Por que ele não joga um B5 aqui direto, né? Que rei A8, por exemplo, seria uma possibilidade, mas também dá pra jogar um B5. Mas isso mostra como o lenhador, além de ser um jogador de ataque, é um jogador aqui de tranquilidade, né? Rei F2, rei E1, depois de dama F7, rei D2, e depois de colocar o rei aqui em D2, ele tá mais tranquilo aqui, o rei mais próximo aí das peças. A partida seguiu aqui com torre D8, e agora não tem mais temas de checkmate lá em G2, e o lenhador segue com o cavalo em A6. Rei B7 foi jogado, o cavalo volta para C5, aqui repete um pouco de lance, B5 tenta estourar a posição. Torre D6 protege lá em C6, cavalo A6 traz mais um ataque, e aqui rei B7 de novo, se toma de peão cai o cavalo, se toma de torre da mesma forma cai o cavalo. Portanto, dama em F5 foi jogada aqui pelo lenhador. Magnus Carlsen segue com bispo E4 atacando a dama volta para F1 e agora sim existe uma ameaça. O cavalo está protegido. C5, Magnus Carlsen tenta manter a posição fechada, mas simplesmente depois de torre por C5, galera. Que pancada! Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O lenhador tá impossível, grande lenhas tá impossível aqui no torneio do AM Chess Rapid Melt Warrior Championship Tour 2022, hein? Incrível aqui a performance do lenhador e aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Dá pra jogar essa posição? Ainda dá, mas as pretas não tem contra-jogo, né? O ponto todo é esse, a posição já tá difícil de segurar. Por exemplo, aqui se jogar um torre D7 na tentativa de defender aqui em C7, a torre ganha aqui a casa de C6,
né, vai ficando aqui totalmente sobrecarregada a posição. Jogar um F5 aqui, tá vindo logo na sequência vários lances são bons aqui, cavalo C5, dama C1. Vamos jogar dama C1, sobrecarregar aqui em C7. E agora depois de um F4 aqui, e por F4 numa boa. Opa, que é isso? Aqui depois de um dama G7, o jogo tá na mão aqui das brancas, né? Realmente não tem como continuar aqui, ó. Dama C5, por exemplo, e as pretas vão poder só ficar indo de um lado e pro outro aqui. E as brancas podem continuar dominando aqui a posição, né? Torre H6, aqui troca um pouquinho de peça. Não pode trocar, né? Cai a torre. Enfim, dá pra jogar mais um monte de lance aqui? Dá. Depois de torre pro 5? Dá. Mas o Carlsen sabe que o lenhador vai ganhar, né? Então, por isso ele abandonou. E aqui a gente tem 85,9% de precisão pro Lenhas. Grande Lenhas! E aqui 78,8% pro Magnus Carlsen, né? O computador aponta alguns erros aqui, mas apesar disso tudo, a nossa força de jogo aqui para o lenhador deu 2.744 de rating aqui de performance para o lenhador e 2.620. Magnus Carlsen jogou abaixo aí do seu costumeiro, né? Por isso o lenhador aproveitou aí e foi para cima. Muito por conta, caiu bastante a avaliação do Carlsen, muito por conta de não ter jogado aquele lance de bispo em E2, passando a dama e tudo mais. Aí ele começou a errar muitos lances a partir dali, caiu bastante a performance dele e o lenhador conseguiu aí buscar a sua vitória, né? Beleza, galera, é isso, mais uma partida espetacular aí do lenhador e já aviso vocês, tem mais vindo pela frente, viu? Lenhador tá impossível. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo da partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!